Bem-vindos à edição 2017 do programa Pontos de Vista. Voltamos então com um novo painel, conforme tínhamos prometido. Tenho comigo para esta edição o Ercílio Salema e o Tomás Vieira Amado. Boa noite aos dois. E obrigado então por terem aceito o nosso convite para fazerem parte deste programa de análise semanal. Quer o Tomás Vieira Amado, quer o Ercílio Salema são jornalistas, juristas e são pessoas já bem identificadas, portanto, aqui na praça. Muito bem, vamos, como normalmente fazemos no programa, para olhar para os temas da semana, na ótica dos nossos comentadores. Vou começar pelo Salema, até porque é a primeira vez que está aqui. O Tomás é um regresso na prática. Salema escolheu a estratégia de comunicação do governo, pegando como ponto de partida o caso de Ntseque que aconteceu esta semana. Boa noite aos telespectadores, boa noite colegas do painel, muito obrigado à STV pelo convite que foi me formulado. Na verdade, eu escolhi para o tema da semana, para o assunto da semana, da minha perspectiva, a forma como o governo comunica ou não comunica as suas ações, tendo como caso, chamemos-lhe assim, o que se disse esta semana sobre a produção de amarantos, vulgarmente conhecido aqui na região sul por Ntseque, Inheu, a norte do rio Save. A questão aqui é, fora os méritos ou deméritos da ação em si, eu acho que há uma questão central aqui, que é a forma como o governo comunica ou não comunica. E em bom rigor, eu tenho estado a prestar muita atenção naquilo que é a comunicação governamental. Eu acho que o governo comunica de forma muito problemática ou mesmo deficiente. Tendo havido estudos ao nível do Instituto de Investigação Agronômica de Moçambique, era suposto que antes de uma comunicação como foi feita ao nível do Conselho de Ministros por via do seu porta-voz, aliás, aquilo nem é comunicação, é informação de uma decisão, acho que era suposto em condições normais que o próprio Instituto já tivesse realizado conferências a disseminar os resultados de suas pesquisas, de suas investigações e dizer quais são resultados mais recentes quanto ao Ntseque, outra cultura qualquer, e também aproveitar com isso, interagir com os stakeholders, com os interessados, com os mídias, e explicar qual é a relevância desse estudo, que obviamente leva o seu tempo, implica um certo investimento em recursos humanos, em recursos financeiros. Acho que isso seria muito vantajoso para o próprio governo, da forma como o anúncio foi feito, como a informação foi feita. Até parecemos estar em face de um governo não sério, que acho que não é o caso, porque é do tipo, numa hipotética ausência de assuntos, foi-se pegar em algo que é o Ntseque só para partilhar para objetivos que podem ser interpretados de diversas formas. Então eu acho que, fora os méritos ou deméritos em si daquilo que foi anunciado, que não é um bom assunto, eu acho que o governo tem que pensar muito seriamente na forma como comunica as suas ações. Até na verdade, questão contextual, quando um porta-voz do governo vai ali, são tantas coisas que o discute e quer sintetizar em uma, duas frases, fora o contexto, depois não se percebe exatamente a dimensão da forma como o assunto foi abordado ao nível do próprio Conselho de Ministros. Depois a tendência do governo querer comunicar tudo. Exato. Sinceramente dizia, há coisas que o governo nem tem sequer se meter nelas, porque há instituições dentro do próprio Estado que o podem fazer. Exato, e na verdade, como bem disse, o contexto é relevante. Há muito que a sociologia da comunicação provou que o contexto é parte do próprio discurso. Então eu acho isso problemático. Diria o mesmo, olhando para o passado, sobre o cloro. E a sua relevância para a purificação da água e a sua suposta relação com a cólera, isso tudo em termos de promoção da epidemia, isso tudo, na minha opinião, devido talvez a uma comunicação não muito feliz. E por outro lado, para terminar, eu acho que o próprio governo deve deixar de secundarizar aquilo que é a relevância dos profissionais do setor de comunicação, ou dos comunicólogos, ou dos oficiais de comunicação dentro do próprio governo. Até aqui, tenho estado a falar com tantos eles ao longo desses anos, até aqui eles só são chamados para intervir
vir quando já se está em face de uma crise. Ou seja, são como que bombeiros. Eu acho que isso não deve ser. Há que planificar, há que pensar as estratégias, há que estabelecer planos, há que fazer uma análise de contexto, há que estabelecer aquilo que é o conteúdo em concreto e em que momento deve ser transmitido, e há que conhecer também aquilo que é o próprio dicionário do destinatário, para que no fim do dia uma mensagem que eventualmente seja de capital importância não seja trivializada, chamemos-lhe assim, em função de uma má comunicação. Tomás também escolheu um tema que tem a ver exatamente com a comunicação por parte do Governo, no caso vertente dos balanços anuais dos governadores provinciais, através da Rádio Moçambique. Tomás. Boa noite, obrigado uma vez mais pelo novo convite ao programa. Por coincidência com o ensino, também o meu tema de semana tem a ver com comunicação do Governo. É um tema recorrente nos diferentes mandatos do nosso Governo, que nós, os profissionais, temos procurado falar, mas, pelos vistos, sem muito sucesso. Desta vez, tenho estado a ouvir, através da emissão nacional da Rádio Moçambique, balanços anuais dos governadores provinciais. Falam, através de entrevistas com repórteres da RM, daquilo que são os feitos principais nas suas regiões de jurisdição. Suscita-me um problema, uma vez mais, de comunicação. Primeiro, para quem é que os governadores se dirigem? Em princípio, é para as populações das zonas da sua jurisdição. E, portanto, nesse caso, devo imaginar que o governador ou a governadora de Cabo Delgado se dirige à população de Cabo Delgado, de Kisanga, de Montepuez, de Moeda. E me interrogo sobre se essa população, de facto, ouve a emissão nacional em português da Rádio Moçambique, ou se, pelo contrário, houve a emissão provincial nas línguas provinciais, nas línguas locais que há em Cabo Delgado e Niassa. O mesmo se diz de Gaza e de Inhambane. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se as comunicações são para as pessoas que ouvem a emissão nacional da Rádio Moçambique, eu não sei se temos ainda o perfil do moçambicano que se senta na sala ou na sombra de uma árvore e fica meia hora a ouvir alguém a falar, um político a falar durante meia hora sequer. Eu acho que esse moçambicano, em termos históricos, não existe mais. Ninguém fica meia hora a ouvir rádio em que alguém está a falar do que foi feito numa província. Então, acho que é uma questão de paradigma de comunicação que tem que ser debatida, aprofundada. E já havia formatos bem piores. No fim do mandato, numa mesa sentam-se 10, 15 ministros na Rádio Moçambique e cada um deles quer falar do que fez ao longo do quinquênio. Exato. Ora, isto é um formato que pronuncia um desastre de comunicação sem falhas, quer dizer, é uma cacofonia. Ninguém fica na sala de televisão a ver ministros, 10, 15 ministros, a falar durante horas sobre o que fizeram ao longo de 5 anos. Quer dizer, mesmo que o meu comando não tivesse pilhas, eu podia mudar de canal com o dedo, porque ninguém suporta. Portanto, são questões de comunicação, parecem triviais, mas hoje em dia a comunicação é um aspecto fundamental de governação. Ou acertamos aí na comunicação, ou corremos o risco de falar sozinhos e, portanto, sem o efeito que se pretende com a comunicação. E isto é uma questão, repito, crucial de governação. Comunicação estratégica tem que ser refinada, senão falamos, enfim, para a meia dúzia de pessoas e não atingimos o efeito prático da mensagem que se deve transmitir. Muito bem, vamos então avançar para os temas que elegemos. Esta semana a Procuradoria da cidade de Maputo anunciou o arquivamento da investigação à morte do juiz Selica por falta de pistas em concreto sobre os indivíduos que assassinaram o juiz Selica e por os prazos de instrução do processo terem sido largamente ultrapassados, de acordo com o comunicado feito pela própria Procuradoria da cidade, Procuradoria da República ao nível da cidade de Maputo. Presidente Salema, vou começar por ti. Recuou há 3 anos no velório do juiz Selica, aquelas mensagens ainda ecoam no meu ouvido dos juízes, dos magistrados em geral a dizerem: vamos fazer tudo ao nosso alcance para levar à barra da justiça os autores deste macabro assassinato. 3 anos depois, esta mensagem cai de uma forma estridente e a gente se pergunta, quando um juiz de instrução morre e
não há pistas, não há uma investigação que conduz a pistas de um outro cidadão normal, teremos de nos conformar e atendendo ao universo de casos de assassinato que nós tivemos, é de esperar que daqui a pouco nos caia mais um comunicado sobre o assassinato de Jesse Stark, enfim, e dos restantes. O que é que isto quer dizer, na sua opinião? Começo por socorrer-me a uma expressão da autoria do Dr. Teodato Nguana, de anos. Ele dizia, numa certa ocasião, que uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. Okay? Dito isto, estamos a falar de um juiz. O juiz é talvez a mais clara expressão da existência do Estado e da sua autoridade numa sociedade. À luz do dia, em plena capital do país, a alguns metros de uma esquadra policial, o juiz Silica foi assassinado. E esta semana passada, o Ministério Público, que por lei é titular da ação penal em Moçambique, veio nos dizer que arquiva o processo aguardando produção de melhor prova. Ok, há aqui 2, 3 elementos que devem ser convocados. Em primeiro lugar, é dizer que, na verdade, a investigação criminal possui prazos, nomeadamente a primeira fase de investigação, que é a instrução preparatória. Esse tipo de processos, assassinato, um caso público até, um crime público, é aquele que tem um prazo mais amplo até, são chamados processos de querela, cuja pena corresponde a um mínimo de 2 ou mais anos. Entretanto, acho que há aqui um entendimento equivocado quanto àquilo que é a vontade do legislador ao estabelecer um prazo para a investigação criminal. O que o legislador pretendeu, tal como a doutrina, minha própria opinião, o que o legislador pretendeu ao fixar um prazo é evitar que um certo cidadão, quando em suspeição, num certo caso, seja eternamente assediado em sede de uma investigação. Ou seja, tem que haver um prazo para que o próprio crime seja esclarecido, a sua própria situação, e no fim desse prazo, no nosso caso, o Ministério Público termina com uma de 3 situações possíveis. Ou acusa provisoriamente, ou se abstém de acusar. Neste caso, o Ministério Público diz que o prazo está por demais esperado, decide pelo arquivamento, esse é um facto. Entretanto, o problema aqui é que o legislador, ao fixar prazo, em nenhum momento foi sua pretensão fixar que o caso devesse ser efetivamente esquecido. O que significa arquivar a obediência a este preceito que tem que ver com esse prazo estabelecido em sede de instrução. O objetivo disto é depois, e é aqui onde não temos informação ainda por parte do Ministério Público, a partir dali continua um processo de investigação, mas de forma silenciosa, envolvendo o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria e o seu braço de investigação, que é a Polícia de Investigação Criminal, visando a produção dessa melhor prova e o esclarecimento do caso. Uma vez mais, acho que houve uma falha de comunicação por parte do Ministério Público. Entretanto, considerando que, desde que somos país até hoje, nunca houve uma única situação de arquivamento que depois se investigou e depois se produziu a tal melhor prova, acho eu que estamos em face de mais uma situação muito problemática naquilo que é a credibilidade da administração da justiça em geral. Se o assassinato de um próprio juiz, em plena luz do dia, na cidade de Maputo, não é esclarecido, acho que isso é mesmo um problema muito sério. Por outro lado, acho que os próprios procuradores, investigadores, criminalistas devem pensar muito bem, refletir muito bem naquilo que pretendemos como país. Há uns anos o Estado gastou ou aplicou mais de 100 milhões de dólares norte-americanos na contratação da Semlex, visando, dentre outros, a digitalização dos dados dos cidadãos. Ok? Em sede de investigação criminal, que falha tem acontecido? Foi o caso quanto ao assassinato do juiz Silica. O local do crime não tem sido devidamente protegido. Ok? Os vestígios, tipo como é que se chama? As cápsulas das balas. Quando os investigadores se fizeram ao terreno, já tinham sido retiradas ali, já estavam numa certa gaveta no Ministério do Interior, na polícia. Acho isto problemático. Por quê? Porque se fosse possível isolar o local do crime,
e fazer uma investigação tal como os manuais dizem, tal como as práticas dizem. Talvez a probabilidade de esclarecimento seria maior, diferentemente do que sucede neste caso. A minha recomendação ao Ministério Público, pela seriedade do caso, pelo facto de ser o próprio Estado que está, entre aspas, em xeque, eu acho que seria salutar que, respeitando aquilo que é o prazo de instrução criminal, devesse ser ou pudesse ser continuada uma investigação um pouco mais silenciosa e com prazos específicos para o próprio monitoramento por parte dos cidadãos e dos mídias, visando o esclarecimento deste caso. Até desconfio que se esteja a preparar a opinião pública para o anúncio de outros arquivamentos, como é o caso do assassinato do professor Cestari. Tomás, teve a tua opinião? Não, de facto, como diz o Iricino, a morte de um juiz não é uma morte que tem simbolicamente um grande impacto sobre o Estado. Porque o juiz é a figura que realmente assegura que a lei é aplicada, decide sobre casos concretos. E se ele é morto, é um pouco o Estado que é morto. Na verdade, ele representa o Estado. Exatamente. E se é morto e o Estado diz que não consegue saber que ele matou, o Estado está mal. Disso não podemos ter dúvidas. O Estado que não consegue... E dá uma sensação de capitulação. Sim, absolutamente. Quer dizer, eu penso que isto é um muro forte no estômago do Estado. Dizer que o Estado não consegue saber quem é que anda a assassinar os seus agentes de lei logo do juiz. E é certamente, de forma objetiva, um prémio ao crime organizado. O crime diz agora, já sabemos que somos superiores ao Estado. O Estado não pode apanhar a nossa pista e, portanto, triunfamos. Eu acho que é uma péssima notícia. Uma péssima notícia que deve ter uma forma de ser, em algum momento, amainada. A investigação, como bem explicava o Iricino, pode encerrar em termos de prazos formalmente, mas o caso não pode. É preciso que, de facto, o Estado sinta que não pode acontecer uma coisa dessas, em que se diz que não sabemos, não conseguimos saber quem matou um juiz, apesar de toda a investigação feita. Realmente isto assusta o moçambicano comum. Se a morte de um juiz constitui matéria em relação à qual o Estado não é capaz, quanto mais a morte do cidadão comum. A conclusão é essa. Pobre de mim, se me acontecer isso, eu não posso ter esperança, se mesmo com o juiz não há possibilidade de se detectar as pistas dos autores. Então acho que é uma má notícia que caiu no público moçambicano e é uma crônica de vitória do crime organizado, uma vez mais, que lamento profundamente. Nos outros países, quando olhamos todos os filmes que têm a ver com máfia sicilianas, vemos quando a morte de um juiz, há pelo menos um sentimento dentro da classe de que temos de fazer o possível e até o impossível para trazer a verdade, para transmitir uma mensagem à própria sociedade. Eu penso isso nos discursos, mas faltou ação. Eu penso que neste caso, dado o impacto do assunto no público, era o caso de haver uma conversa de imprensa, uma vez mais comunicação institucional, uma conversa de imprensa em que quem tem direito realmente explicasse, de modo a não dar a ideia de o Estado é incapaz, porque ficou essa ideia. Devia ter vindo de uma forma mais educativa, mais contundente, que mostra que não desistimos, estamos a seguir o assunto, porque assim dá mesmo uma ideia de que não temos competência, não somos capazes, e mesmo agentes do Estado, como é o juiz, sublinho, juiz é uma figura importante do Estado, porque é ele que em tribunal impõe a lei. Se este é morto e não se consegue encontrar uma pista sobre os seus assassinos, a ideia final, repito, de que pobre de nós, os cidadãos pacatos. Portanto, não acho que primeiro foi uma notícia má e depois foi pobremente comunicada ao público moçambicano. Bem, então vamos avançar para o segundo tema que elegemos para esta noite. Esta semana tivemos notícia a partir de Nampula. O edil de Nampula, Amorano, anunciou em conferência de imprensa, então, fez uma conferência de imprensa muito desafiante, com mensagens muito fortes para dentro do seu próprio partido, atacando nomeadamente os apoios
os apoiantes do MDM em Nampula, acusando-os de, embora sendo especificado o destinatário, de querer levar para a corrupção, e disse que o MDM quer denegrir a sua imagem por ele não compactuar com a corrupção. Tomás, vou começar por ti desta vez. Um membro da Comissão Política do MDM, que é o Idil Amorano, a desafiar o seu partido e, de alguma maneira, a sua liderança em público. Esta é uma batata quente nas mãos de David Simango, em vésperas do ciclo eleitoral que se aproxima, não é? Eleitoral. Como é que acha que o MDM lida com isto? Quais são, na sua opinião, as potenciais causas desta situação? Eu penso que este tipo de episódios não é o primeiro do género. Lembremos-nos do episódio do presidente de Quilimane, quando foi da questão da bancada parlamentar do seu próprio partido. Mas esta questão me remete para a própria história, a própria gênese do MDM, como é que ele nasce, como é que ele se estrutura. Ele não se estrutura a partir de uma ideia originária de formar um partido político. O MDM nasce como dissidência, nasce como uma recusa a políticas da Renam. E a partir daí ele vai atraindo pessoas que se juntam à ideia de criticar a Renam. Portanto, não nasce como um projeto coeso, cujos fundadores tiveram originariamente uma ideia de formar um partido político para abordar uma perspectiva, mas nasce como dissidência de um outro partido. Isso quer dizer que muitos militantes do MDM foram para lá um pouco por criticar a Renam, não porque tivesse uma ideia coesa, única e coerente de governar Moçambique. De modo que chega a uma certa altura, esta formação, nesses termos, vai exprimindo as diferentes correntes que há dentro dela própria. E o ponto, como fala o Mahmoud Amorano, ele fala do MDM, não diz meu partido, diz o MDM. No MDM parece que ele faz algum distanciamento entre ele próprio e o partido que ele representa, não se identifica com o partido e diz: eu vou continuar a expulsar os membros do MDM corruptos no Conselho Municipal. Então é um discurso de distanciamento em relação ao partido do qual Benzeu Jeremias faz parte da Comissão Política. Então eu acho que isso exprime, de facto, um partido que nasce um pouco juntando pedaços de descontentes de um outro partido que não foram para um local de forma originária pensar num partido, nas suas regras, no estatuto ideológico coerente, tanto mais que o presidente do partido, o engenheiro David Simango, tem sobre ele um comando pessoal fortíssimo. Portanto, há um comando pessoalizado do MDM por parte do seu fundador que, portanto, e isso vai se notar assim que o partido vai crescendo, e este penso que é o caso. A forma e o tom que usou o senhor Amorano é um tom realmente quase de ruptura, quando diz que até está disponível para financiar pessoas que possam ir, porque nasce a polêmica, nasce porque ele é suspeito de usar fundos do partido para manter a família em Portugal. E ele diz que está disposto a financiar uma equipa que possa ir a Portugal para verificar que não é o caso, a equipa do MDM. Então penso que há um indício de ruptura que explica um pouco a gênese do MDM e as motivações daqueles que o integram ao nível da cúpula. Sr. Salema, como é que analisa este tom desafiante de Amorano para o seu próprio partido? Antes dessa dimensão político-partidária, eu acho que há um elemento mais profundo ali. A Renamo, o MDM, tem estado a defender e até a propor iniciativas de lei visando a despartidização do aparelho do Estado. Okay? O que sucedeu em Nampula, antes de tudo, vem nos mostrar que os próprios partidos, onde ganham as eleições, também privilegiam seus membros nas estruturas internas como funcionários. Ou seja, a meritocracia, aquilo que exigem a escala nacional, eles próprios não fazem
onde são eleitos, onde estão a dirigir ou a governar. Era suposto, nesse caso, que o edil estivesse a lidar com funcionários do município, que faça uma situação de suspeição de corrupção, ele fez a competente denúncia ao gabinete de combate à corrupção. Mas nesse caso, o assunto ali não parece esse, parece membros do MDM, que também são funcionários, que estão naquela situação e ele os denunciou. E faz questão de referenciar isso. Está a referir-se aos membros do partido do MDM. Exatamente, mas o caso aqui não se tratou de um caso de aparente corrupção no partido do MDM. É no município, onde aqueles funcionários estão lá e afinal são do MDM. Só em 3 anos. Era suposto que a contratação fosse com base no mérito, na competência, e não olhando para a proveniência político-partidária desses funcionários. Então eu acho que este é um ponto central para a nossa reflexão com o país. Um segundo elemento, eu acho que o senhor Amurani, por um lado, tem mérito ao facto de não compactuar com casos de corrupção. Houve esse indício, foi ao órgão do Estado que é titular da ação penal, a Procuradoria, nesse caso por via no departamento, que é o Gabinete Central de Combate à Corrupção, e há esta toda a reação desses implicados, que até é normal em qualquer parte do mundo. Quem combate a corrupção é alvo de críticas daqueles que são visados por esses atos. Esse é um lado. Por outro lado, eu acho que ele não foi feliz na forma como comunicou. Como bem dizia o Tomás, comunicou como se ele próprio não fosse parte do MDM. MDM de que ele até é membro da comissão política. Então isto é muito sério e vem colocar em xeque vários aspectos que têm sido reportados dentro do próprio MDM. Por exemplo, o senhor Manuel de Araújo, que é edil de Quelimane, já concedeu pelo menos 3 entrevistas ao Savana, ao Magazine Independente, ao Canal de Moçambique, nas quais ele dizia que o partido deve se democratizar. Referia essa forma como os membros são indicados para fazerem parte da comissão política, do próprio parlamento, a composição das listas, em que aparentemente o próprio presidente do partido tem poderes de, em última instância, decidir quem vai e quem não vai para cada um desses órgãos. Quanto a Amurani como tal em concreto, apesar desse mérito no combate à corrupção, do ponto de vista político, ele mostrou mesmo que não está em perfeita harmonia com aquilo que é o MDM como partido político. A liderança do MDM, em particular o próprio David Simango, com estas ações de estrelato. Na verdade, são membros do MDM que estão a dirigir importantíssimas cidades e que sentem que podem desafiar o seu líder porque atingiram um estatuto de uma notoriedade ao nível da política nacional que já os coloca em pé de igualdade com o seu próprio líder. Vimos no caso de Araújo, já foi mencionado, Amurani. Como é que lida um partido tem estas aspirações de ir ganhando municípios? Exatamente. Como é que faz com eles? Penaliza-os em vésperas de eleições, em nome da disciplina e coesão internas, vai ao pé da letra daquilo que os estatutos do partido dizem, correndo o risco de ver essas mesmas pessoas concorrerem, por exemplo, como independentes, o que seria também um novo problema, ou fecha os olhos, reduzindo as margens, portanto, engola a seco, como se diz, e fragiliza um pouco o partido do ponto de vista de imagem e disciplina. Exato, este é um grande teste, a própria liderança do MDM. Há esse elemento histórico do próprio nascimento do MDM, mas também há um aspecto que acho que é necessário ser aqui frisado, que é o seguinte: aparentemente o MDM tem privilegiado na escolha dos seus candidatos, em cidades como Nampula, Quelimane, elementos da elite local. Falo da Amurani, que é da elite local, até sua família, quase toda era do Partido Frelimo. Tem resultado. Exatamente, o próprio Araújo, em Quelimane, que é da elite local e foi engajado talvez nessa perspectiva. Entretanto, esta crise, esta afronta pública, que quando se fala de direção do partido, sabemos de quem está a falar do próprio David Simango. Eu acho que seria salutar que se aproveitasse estas situações, talvez não para penalizar
Sr. Amurano, naqueles moldes, por exemplo, extremos, como expulsá-lo do partido, porque isso talvez não será a solução para o MDM, mas talvez o MDM devesse olhar para esta crise que é óbvia, que está saliente, como oportunidade para pensar no seu próprio crescimento, para pensar na sua própria consolidação em termos ideológicos, em termos filosóficos, em termos de princípios, porque algo mesmo não está bem dentro do partido liderado por David Simango. Tomás. E quando o Sr. Amurano chama a amiga de Nampula e fala do assunto, ele revela a troca de e-mails que fez com o presidente do município da Beira, presidente do seu partido, portanto. E diz que nesses e-mails trocou com David Simango. David Simango garante a ele, a Amurano, que ele está disponível para lhe contratar os advogados de Moçambique que existam para defender a ele, ao Amurano e aos outros funcionários que o Amurano expulsou. E ele diz a Amurano: eu disse que dispenso essa defesa. Como quem diz, eu estou, portanto, com mãos limpas, quem deve ir ao tribunal são estes 7 e não me incluo a mim na lista dos 7. Portanto, há mesmo uma afronta ao presidente do partido. O presidente do partido aparentemente quis dar a ideia de que Amurano e os seus quadros foram injustamente processados, que o MDM iria protegê-los com um advogado. O Amurano diz: não, eu dispenso o advogado porque não sou eu que estou processado. Então mostra mesmo que internamente há fissuras muito importantes neste partido, que poderão agora, na véspera de um momento, de um período eleitoral, talvez trazer outros elementos mais fortes para ver até onde o MDM se aguenta. Aliás, até mesmo do ponto de vista de coordenação, a reação de David Simango foi uma reação de alguma surpresa. Sim. Em primeiro lugar, mostrou que não sabia sequer que tinha dado uma conferência que a Amurano tinha dado uma conferência de imprensa. E depois de alguma contenção para não reagir a quente. Ou seja, o presidente do município, que está alinhado politicamente com um partido, vai dar uma conferência de imprensa de dimensão política sem o conhecimento prévio do seu dirigente. Então, já mostra que não há aqui uma articulação clara. Como é que acha que deve lidar com este assunto? Mas é o que dizia o Iricino, porque assim, esses presidentes de municípios que estão em Nampula e em Quilimane estão lá por mérito pessoal, mais do que porque a máquina partidária os conduziu. E, portanto, eles sentem que têm muito valor próprio dentro do partido e, portanto, podem obrigar o partido a negociar com eles outros termos, porque sentem que não foi a máquina partidária que lhes deu o mérito de chegarem lá. Pelo contrário, eles deram ao partido a sua própria figura para chegarem aonde estão. Então, é uma questão, me parece, delicada para o engenheiro David Simango poder conciliar essas situações em que ele acha os importantes, mas também eles acham-se que tem mérito pessoal que não devem tanto à máquina partidária, mas é uma história pessoal que eles têm. São muito mais importantes que o partido, aliás, basta ver as quesilhas frequentes que Manuel da Luz tem com a própria sua bancada. Portanto, no município, e percebes muito bem que estas estão. Um ponto essencial aqui e curioso e interessante até vai ser, entre aspas, o segundo capítulo desta novela, chamemos assim, que é uma crise dentro do MDM. Na eventualidade, e aqui reitero que é um grande teste à própria liderança do Sr. David Simango, do engenheiro David Simango. Uma das ações dele, eventualmente, seria a criação de um grupo especializado dentro do partido para investigar em concreto e produzir um relatório aquilo que aconteceu. Numa situação hipotética dessas, por exemplo, pode ser que o próprio Amurano se antecipe e abandone o partido. Vimos isso dentro do partido do Frelimo, quando foi o caso do Sr. Antônio Jorge Frangulos. Em face da abertura de um certo processo, o Sr. Frangulos antecipou-se, afastou-se do partido. E com uma eventual situação tal, eu acho que a crise se agudizaria ainda mais, tendo em conta o ascendente político, tendo em conta o capital político do senhor Amurano naquele espaço que é a cidade de Nampula. Então, a liderança está ali, vamos ver se efetivamente vai estar à altura de resolver ou de dar a volta por cima, como se diz no lexo popular. Muito bem, vamos avançar para o último ponto, que é
novo roteiro do diálogo político, o Presidente da República aproveitou as festividades do 3 de fevereiro para anunciar então a dispensa dos mediadores internacionais. Mas começamos este processo, um longo processo com mediadores nacionais na João-Quista-San, mais de uma centena de rondas, e não deu certo. Depois chamamos os mediadores internacionais, voltou a não dar certo, pelo que se vê, e agora é sem mediadores, vão ser consultores especialistas. Portanto, agora sem mediadores, nem nacionais nem internacionais, com especialistas, como se disse, a terceira será de vez. Vamos esperar que seja. De outro modo, acho que há uma certa fadiga de espera sobre o desfecho deste processo, como bem escreveu Jeremias. Para mim, aqui dois elementos que me parecem de destacar. O primeiro elemento é que o formato anunciado é um formato apenas de questões técnicas. Como explicava o Presidente, quando se reuniu com os militantes do partido, quando foi no seu aniversário natalício, dizia que especialistas na administração pública em questões militares, isso pressupõe que as questões políticas já estão acordadas. É o que nos está. Sim. Porque isto é sobretudo um processo político. Exatamente, é político. E, portanto, se estamos já só a falar de especialistas, pessoas que não estão, portanto, no debate político, pressupõe-se que o debate político está encerrado. E é essa informação que eu acho que nem todos nós temos. A que ponto está as questões políticas de fundo? Porque não nos esqueçamos, não perdemos o fio à meada. Esta negociação vem por causa de processos eleitorais controversos. E, portanto, essa é a raiz do problema. Eleições cujos resultados a Renamo jamais reconhece, que chegou até o ponto de dizer, tudo muito bem, eu então quero governar as províncias onde ela, Renamo, entende que ganhou. Essa questão, a que ponto está? Eu não estou, pelo menos, atualizado, mas se os dois líderes acordaram em contratar especialistas, e foi claro, não é organizações, nem são países, são indivíduos, portanto, experts, quer dizer que as questões de fundo políticas já estão acordadas. É isso que nos deve preocupar em saber quais são os acordos políticos sobre os quais os técnicos vão discutir, encontrar forma de implementar. Ou os políticos querem fundamentar a sua discussão com base nas questões técnicas? Em princípio, isso foi feito agora na ronda com a mediação internacional, com a União Europeia, o Sr. Mário Rafael, foi essa a questão que nos era colocada cá fora. Agora, o segundo elemento que me parece importante, mais subjetivo, parece-me que o estilo do Presidente Nyusi de lidar direta e pessoalmente com a força da Câmara está a surtir algum efeito, pelo menos imediato. Se a força da Câmara agora dispensa mediadores, porque lembremos que foi sempre a Renamo que os pediu, porque não confiava que a nível interno o processo fosse seguro, se os dispensa, porque já ganhou confiança em como podemos dialogar nós os dois, e confio na palavra do Presidente da República. Então, este é um segundo elemento subjetivo que me parece destacar, mas volto a referir que a contratação, como foi anunciada, de técnicos internacionais, experts em matérias específicas, pressupõe que já encerramos as questões políticas. É este o assunto? Encerramos em que sentido? Qual é o acordo final? A Renamo ainda reivindica ou não as tais 6 províncias? Pessoalmente, ainda não ouvi uma informação concludente a respeito das questões políticas de fundo. Sr. Salema, como é que olha para esta opção do Presidente neste novo modelo? Os dois elementos indicados pelo Presidente da República, nomeadamente os senhores doutores Albano Macia e Eduardo Chiziano, são, na verdade, técnicos que têm trabalhado nessa área, talvez até, na minha opinião, dos melhores que o país tem neste momento. Do lado da Renamo temos um grupo quase, sei lá, de valências mistas, juristas. Eu não sei se são especialistas em descentralização como tal, mas também são políticos, ok? E depois o
recurso a peritos internacionais especializados nesta matéria. A questão, do fundo, aqui, eu acho que é a própria sustentabilidade que, eventualmente, esse acordo imediato, que sob o ponto de vista político, parece que já existe, porque este é um grupo essencialmente de cariz técnico. Depois, não sei se é acertado não se incluir outros especialistas em descentralização nesses grupos técnicos e limitar-se a juristas, ok? Há especialistas aqui no país que têm domínio pleno das questões do poder como tal, participação política como tal, questões de finanças locais, tudo isso. Eu acho que terá sido mais completo o grupo se não se limitasse. Mais abrangente. Exatamente, não nos atermos como país somente no empacotamento jurídico daquilo que eventualmente tenha sido acordado. E até nomes conhecidos, falo, por exemplo, da professora Eraé, do Dr. Eduardo Nguenha, tantos outros especialistas que, não sendo juristas, estão ligados a esse processo de autarquização antes mesmo da realização das primeiras eleições em 1994, tendo em conta que houve uma lei em 1993 que já previa a descentralização num certo rumo. Eu particularmente até já conheço aqueles que serão os dois peritos do lado da Renamo. Quase toda a confirmação vai ser o professor André Tomaszewski, alemão, baseado na África do Sul há mais de 30 anos, como docente universitário. E do lado do governo, ao que tudo indica, vai ser o senhor Jaime Nogueira Pinto, um empresário, politólogo e escritor português, que até tem um livro cujo título é Jogos Africanos, no qual tem um capítulo de cerca de 60 páginas sobre a economia política da Guerra de 16 anos aqui em Moçambique. Então, eu acho que tecnicamente a coisa parece que está a caminhar num bom sentido, excetuando esse elemento de se limitar apenas a juristas. O senhor Jaime Nogueira Pinto também é jurista, além de ser também especialista em geopolítica e ciência política. Entretanto, eu acho que é boa notícia para todos os efeitos que do ponto de vista imediato, haja este desenvolvimento todo. Eu tenho fé que a breve trecho há de se tornar público um roteiro daquilo que vai ser o processo até o fim. Em algum momento haverá que envolver todas as forças vivas da sociedade para que não tenhamos mais uma trégua longa, depois daquela de 5 de setembro de 2014, que materialmente é uma trégua longa, para que tenhamos uma paz sustentável, sem o que o próprio futuro do país pode se achar condicionado. Aliás, esta é a questão central, a questão da sustentabilidade deste processo. Estas comissões técnicas, normalmente um trabalho técnico, um trabalho de pesquisa, de fazer benchmarking, enfim, no caso jurídico, direito comparado, para perceber. É um trabalho que, se nos atermos aquilo que é a natureza de trabalhos desta dimensão, pode levar algum tempo. Pode sim. Temos uma trégua, entretanto, que está presa palavra por palavra. E esta trégua, ela não é sustentável nos termos em que ela está para se prolongar por muito tempo, sem que aconteça nada neste processo. Pois, eu acho que o regime tem razão. Nós sempre temos um pouco esta questão de calendários e prazos em função de eventos que estão se aproximando. Lembremos-nos como foi o conflito de 2012 em Santo Angira. Aproximaram-se as eleições de 2014, rapidamente encontrou-se uma forma de cessação de hostilidades, fez o acordo dos fins de hostilidades, claramente, como se diz, em cima do joelho, não estava sólido, nem estava, digamos, na convicção das partes e não funcionou. Agora também não podemos perder de vista que há um calendário político à frente muito forte exatamente, vai condicionar o raciocínio das pessoas, vai impor rapidez nas decisões que podem, uma vez mais, enfermar de solidez, porque há um calendário político à frente. O Congresso da Frelimo está próximo, e entramos em período pré-eleitoral para autarquias locais de 2018 e, portanto, em cadeia vamos entrar num político muito intenso. É ver a lei eleitoral, o pacote eleitoral na sua globalidade. De modo que é importante que todas essas questões que Inês diz, de estudos técnicos, científicos, antropológicos, sejam, digamos, sistematizados
de forma consistente e formem um documento onde todas as partes possam reconhecer finalmente. E não vá ao Parlamento um pouco na experiência anterior de que o Parlamento discute documentos internamente e os reprova, mas o mesmo documento volta no dia seguinte do outra porta, o Parlamento aprova em pé e proclamação. Quer dizer, não podemos ter uma vez mais esse tipo de situações, porque de facto mostram inconsistência nas decisões, mostram que as partes não assumem o conteúdo do que decidem e decidem por cima do calendário político à frente, que é um calendário que lhes impõe rapidez de decisões. Se me permite, Jeremias, é que materialmente o processo político próximo que se avizinha, nomeadamente as autárquicas, já está comprometido. De acordo com a lei, as eleições são convocadas pelo Conselho de Ministros sob proposta da CNE, como é que é? 18 meses antes da data da realização, ok? A partir da altura, na perspectiva da CNE, a partir da altura que na última sessão do Parlamento do ano passado, o assunto de revisão da lei eleitoral, recenseamento eleitoral não foi abordado, logo materialmente já estamos atrasados. O Parlamento abre no penúltimo dia deste mês. Se na melhor das hipóteses, em abril, maio, se aprovar e se publicar a nova legislação, dali até o fim do ano faltarão só 18 meses. Então qualquer atraso, qualquer falha, e tenho fé por uma de razão que este atraso não é propositado, é que este processo está ligado a este diálogo que vai decorrer sobre descentralização, questões militares. Então, pela primeira vez, estamos em risco como país de atrasar com a realização de eleições devido a estas questões todas. Essencialmente a questão que eu levantava é estas comissões técnicas têm de trazer resultados o mais urgente possível, porque portanto, estamos mais ou menos num chove, não molha, portanto, quer o Presidente Inhoso, quer o Presidente da Câmara, vai sendo a palavra de um e do outro. Exatamente. O que é que sucede para dar sustentabilidade ao processo? Os pilares deste processo, enquanto em paralelo decorre o trabalho técnico, terá de haver uma componente de um entendimento político muito forte entre os dois líderes, para que, entretanto, haja toda a paciência relativamente às comissões técnicas. A questão que eu levantava era essa, portanto, parece uma paz que está ali presa pelos Exatamente. Exatamente. E outro ponto aqui essencial, na minha opinião, é se o entendimento resulta efetivamente de convicção das partes de que já tem a melhor solução para o país, ou é resultado de um desgaste de ambas as partes, tendo em conta aquilo que são os pleitos que se avizinham, aquilo, por causa do Presidente da República, tendo em conta aquilo que é o contexto global em que o país se acha incerto, para o Presidente da Renamo, tendo em conta o facto de, talvez em termos de logística, não ter aquelas condições que talvez gostaria de ter, e tudo isso. Então eu acho que o futuro há de depender de um processo que, para além da componente técnica, haja transparência em termos de comunicação daquilo que se acordou. Eu acho que logo que o grupo técnico começar as reuniões do ponto de vista efetivo, eu acho que as partes deveriam acordar em comunicar ao grande público aquilo que é o grande conteúdo do seu acordo. Neste caso é um acordo informal, ainda não é um acordo formal. Aliás, a Frelimo, ano passado, o Presidente Inhoso, agindo como Presidente da Frelimo, constituiu um grupo de 9 peritos em descentralização que naturalmente elaboraram um certo relatório, tem luzes sobre o que pretende. Eventualmente a Renamo, mesmo sem ter publicitado, pode ter feito algo igual. Então talvez já há pontos de convergência de ambos os lados, mas sendo um processo, do ponto de vista comunicacional, não transparente, eu acho que isso é problemático. Um dos pontos que poderia reforçar um pouco a confiança dos moçambicanos neste processo que está um pouco individualizado seria realmente subirmos de trégua para acordo de fim do conflito. Porque neste momento parece que
é uma trégua que está na vontade do presidente da Renamo. Mas esse acordo precisa ter substância política. Exatamente. Precisa dar-lhe conteúdo. Exatamente. E, portanto, devia ter algum... Acordam, para além de cessar as hostilidades, o que é que acordam politicamente? É tal coisa, tal informação que não é ainda... Que não está muito compilada para o público, pelo menos, e organizada de forma sistemática para se perceber qual é o fio final deste processo. Uma outra questão que salta à vista é que o Presidente, assim, en passant, foi transmitindo, o Presidente foi falando, foi apelando à sociedade para acarinhar estas iniciativas. E no dia do seu aniversário, quando foi saudado pelos membros da comissão política, do seu próprio partido, voltou a transmitir esta mensagem, a necessidade de acarinhar as iniciativas de paz que estão, certamente nos dará aquilo que aconteceu há 2 anos, por essas alturas, quando acabava de tomar posse, em que saiu iniciativas iguais e que depois tiveram o desenlace que todos nós conhecemos. A pergunta que eu faço é: que diferenças existem do ponto de vista do contexto político de fevereiro de 2015 e de fevereiro de 2017 que nos possam fazer crer que o Presidente desta vez vai ter a liderança do processo sem margem de perturbação dentro do seu próprio partido? Eu penso que é uma questão importante essa. O primeiro indício de que o Presidente certamente tem muito mais elementos de governação que lhe permitem maior manobra é o fato de ele pessoalmente pegar um telefone e falar com o Senhor da Gama e chegar a acordos e fazer implementar esses acordos. Significa, portanto, que internamente já consolidou uma posição de conforto que lhe dá espaço de dizer: eu vou telefonar e vou falar com o Sr. Afonso da Gama e depois eu vou comunicar os resultados. Eventualmente isso não fosse possível nos primeiros meses de governação do Presidente Nyusi, eventualmente nessa altura ainda necessitasse de consulta o mais extensamente possível do que poderá agora precisar. Isto é um elemento, me parece natural, de um chefe de Estado que com o tempo vai controlando um pouco a máquina do Estado e do partido e vai podendo ter um espaço de manobra maior. E por isso que diz: vamos acarinhar esse processo, porque está consciente, penso eu, que dentro do partido não é todos os membros do partido que estão de acordo com um certo trajeto do processo. Está consciente disso. Isso sucede em todos os partidos, na verdade. E, portanto, mas agora é preciso digamos, gerir os que não estão com ele, dizer: ok, eu sei que nós não estamos todos juntos, mas se calhar nesta circunstância é a melhor solução, não temos outra. E isso é elemento que me parece importante, porque de outro modo seria muito frustrante se uma vez mais o processo que mencionou o Jeremias se repetisse, porque lembremos-nos, logo como tomado posse presidente, teve logo 2 encontros seguidos com Afonso da Gama, então levantou grande expectativa de que esta presidência chegou com um plano de paz para amanhã, que afinal não se concretizou. Sim, como é que olha para esta diferença de contexto que eu referi aqui? E um elemento importante, e de repente aquelas matanças seletivas que todos os dias ouvíamos de membros da RENAM, de membros da Frelimo, a vários níveis, de repente pararam. Como que milagrosamente, dentro deste clima, como é que olha para isso? Esse último ponto é a evidência bastante de que, efetivamente, aqueles raptos, aqueles assassinatos não se achavam dissociados dessas questões todas. Ainda bem que aquilo parou. Seria bom que jamais voltássemos a ter coisas tais, porque na verdade somos um Estado de direito democrático, em nenhum momento devemos ter situações daquelas a todos os níveis. Evidente que não eram crimes isolados. Exatamente, não eram crimes isolados, era tudo dentro, exatamente, crimes políticos mesmo. Então o ponto aqui quanto ao discurso do Presidente no dia do seu aniversário, lá na sede do Partido Frelimo, eu acho que aquele era um discurso
mais para dentro que para fora. Os membros da comissão política, aqueles que se desdobraram pelas províncias, aparentemente, e entre aspas, para clarificar alguns pontos, após aqueles 2 encontros entre o Presidente da República e o Sr. Afonso de Acama, em fevereiro do ano passado, estavam ali naquela sala. Eles, pode ser que alguns tenham direito de ter outra opinião sobre como é que isso deveria ser, mas o Presidente, eu acho que quis passar a ideia de que não se esqueçam que o chefe de Estado sou eu. Em última análise, eu fui eleito e eu que tenho que trazer as soluções aos grandes problemas que o país enfrenta. E quanto a este assunto, tendo em conta os desenvolvimentos recentes com o Sr. Lhakama, o supremo interesse da nação, a solução parece ser esta, neste e naquele termo. E ligado a isso, eu aproveitaria fazer aqui uma sugestão ao próprio partido Frelimo para evitar situações como aquelas de há 2 anos no futuro. Eu acho que seria salutar se a Frelimo aproveitasse o seu 11º congresso em setembro deste ano para clarificar alguns pontos não muito simpáticos no seu próprio estatuto. O estatuto do Partido Frelimo claramente diz que o Presidente da República, se for do Partido Frelimo, em primeiro lugar obedece às diretrizes do partido, seu estatuto, e em segundo ou terceiro lugar é quando vem a Constituição da República. Acho que tinha que ser o contrário, porque uma vez eleito é o Presidente de todos os moçambicanos, da Renamo, da Frelimo, sem partido, etc, e não necessariamente presidente da Frelimo. É lógico que enquanto presidente de um certo partido, no atual contexto, apesar do partido ser uma organização privada, há essa ligação, mas no fim do dia é bom que se tenha presente que, acima de tudo, a Constituição, o presidente é de todos os moçambicanos e o Estado acima de qualquer outra organização pública ou privada. Um último aspecto que nós vamos deixarmos, percebe-se daquilo que os dois líderes comunicaram, que a questão da descentralização é uma questão chave para termos a paz. E, no entanto, o processo de descentralização é um processo muito complexo. É um processo que compromete toda a organização de um Estado. É preciso uma análise muito exaustiva. Não é só apenas a dimensão política, mas também a dimensão económica, a dimensão financeira, a dimensão fiscal, enfim, como é que é esse processo. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que, se adotarmos agora, estamos a comprometer o país para as próximas gerações do ponto de vista da organização do Estado. E, no entanto, parece que há muita urgência de se fechar o processo para termos paz. Ou seja, parece que estamos aqui num processo dialético entre pensar o Estado para além de hoje, para o amanhã, e ao mesmo tempo termos paz. O risco de tomarmos decisões precipitadas, tudo isso, só para termos paz, não é aqui uma questão central que é preciso, de facto, refletirmos. Pois, é verdade. Por quê? Porque a questão de centralização, não sendo nova no debate de Moçambique, agora apareceu com roupagem politizada por causa das eleições. E, portanto, tornou-se uma questão urgente. Parece que nunca antes discutiu. Já se discutiu, já houve leis que até defendiam o distrito como ponto autónomo, como função distrital. E tem razão quando diz que agora a pressão política parece nos levar a minimizar, a pensar que uma questão de longo termo se pode amanhã implementar. Porque eu penso, acho que estou certo, que a montante tem que ir ao Parlamento de Revisão Constitucional. Tem que ter revisão constitucional. Se a ideia é, de facto, subirmos para as províncias, não há como fazer isso sem que o Parlamento se pronuncie em termos de revisão constitucional. Tudo isto me parece um processo complexo que não pode ficar, digamos, amarrado a prazos políticos de interesses eleitoralistas, sob o risco de se aprovarem decisões que não estão consolidadas, nem sequer as partes já estão de facto convictas. Não refletem aquilo que é a visão do Estado. Do Estado como tal. O interesse do Estado, exatamente, reflete interesses muito particulares e localizados. E localizados e daquela época, daquele momento. Esse risco existe. Eu acho que tem que ser acautelado através de uma abertura mais ampla do debate nacional e com prazos execuíveis e realistas, e não a pensar que amanhã temos eleições, temos que fazer assim como está a parecer que é a tendência.
Salema, como é que olha para isto? Normalmente a paz é para resolver a paz, quando há guerra, as soluções é para ter soluções imediatas. O problema da descentralização é pensar o Estado, para além de hoje, pensar o Estado a longo termo. Um Estado esse que ainda não, nem sequer do ponto de vista da sua cobertura territorial, está presente em partes significativas deste país. Exatamente. Como é que se concilia esta dialética? Tendo em conta elementos como esses que desconfio que no fim do dia possamos ter uma trégua de longa duração e não necessariamente uma paz que seja sustentável. Esse é um ponto. Por outro lado, desconfio que talvez não seja a melhor solução, mas que a paz é uma urgência. Esse é um ponto. Eu desconfio que não seja a melhor solução, primeiro, o pacote de descentralização e depois a Constituição da República, tendo em conta que as leis infraconstitucionais é que devem ter como base, como referência a Constituição e não ao contrário. Então eu acho que há todo o risco de a paz que for a ser alcançada se transformar numa trégua de longa duração e não num acordo sustentável, num projeto de vida em sociedade mesmo sustentável, e esse risco, feliz ou infelizmente, está lá. Mas, entretanto, antes que sejam públicos os termos do acordo político entre as partes, qualquer comentário pode acabar desembocando num mero palpite. Então eu acho que a transparência do processo é essencial, mas a questão histórica nos ajuda a ter este tipo de você legislar com uma ponta de arma no pescoço. Você faz leis com uma arma no pescoço. Essa é a nossa situação. Muito bem, vamos terminar por aqui este primeiro programa. Como eu disse, foi o nosso regresso. Todos os domingos vamos marcar presença aqui neste mesmo espaço para um olhar a este e outros acontecimentos, e sobretudo esta questão da descentralização é uma questão séria que de facto merece uma reflexão a fundo. Que tipo de país queremos para os nossos filhos, para daqui a 10, 15, 20 anos, ou queremos um país para resolver os problemas do imediato? Também são eles importantes. Muito bem, obrigado aqui ao Salema, ao Tomás Vieira Amado. Próximo domingo então voltamos a nos encontrar aqui neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho a todos, até o próximo domingo.